Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Corinthians por 3-1 contra o Vasco. O Corinthians está numa fase boa, né? Fazia tempo que o Corinthians não tinha uma fase com resultados positivos assim. E o Vasco de mal a pior. É incrível. O Vasco, quando a gente pensa que não tem como piorar, vai lá e fala: eu consigo. E perde mais uma vez. Enfim, bora fazer aqui a nossa análise. Antes de tudo, tem que falar como é que foram os gols. Primeiro gol da partida é o gol do Maicon, jogada do Adson, passe genial do Renato Augusto. O Maicon finaliza de esquerda e faz um golaço. Depois tem o gol do Yuri, depois de uma jogada do Roger Guedes. E para finalizar não, tem o gol do Peck, né? Uma jogadaça do Orelhano, sai driblando 300 jogadores, enfia a bola, o Peck dribla o Cássio, faz o gol. Minutos depois, pênalti pro Corinthians, toque de mão do Paulinho, né? E aí o Roger Guedes bate muito bem, tira do Léo Jardim e mata o resultado nesse 3-1. Na hora que o torcedor do Vasco acha que vai criar expectativa para tentar empatar, minutos depois, pênalti pro Corinthians, acabou o jogo, 3-1. Então, esse time do Vasco, além de ruim, ainda ilude o torcedor. É incrível. Destaques do Corinthians: Cássio, quando exigido, foi bem. Maicon muito bem na partida, o Renato Augusto muito bem na partida, Yuri Alberto muito bem na partida, fez gol, né? O Roger é gênio, sou muito fã dele. O Adson também criou o primeiro gol, é ele que começa a jogada bem também. Ainda entraram Fausto Vera, o Matheus Bidu, o Fagner, o Guilherme Biro e o Matheus Araújo. Mas esse time principal aqui foi quem encaminhou essa vitória, principalmente o Maicon, o Renato e esse trio de ataque. Foi muito bem os três, o Adson, o Yuri e o Roger principalmente. Que nem eu sempre falo, é o faz tudo desse time do Corinthians, é quem ajuda na hora de voltar para marcar, ele ajuda, é quem cria as oportunidades e dá assistências, é quem ele mesmo faz os gols. Então, é gênio. O Roger Guedes merece seleção brasileira. Se o Renato Augusto estiver inteiro, também merece seleção brasileira, porque joga demais, é muito diferenciado. Mas tem que ter ritmo, tem que ter constância, enfim, mas é muito craque também. Destaques do Vasco: eu não consigo entender, cara. Tudo bem que é fora de casa, aí dá pra entender um pouquinho. Mas qual o sentido de usar 3 zagueiros e ainda o Medel à frente? O Medel é praticamente um zagueiro, um volante que tem a característica de entrar no meio da zaga. Então tira ali o Capasso, coloca o Medel aqui no meio e aí coloca um cara de mais qualidade nesse meio de campo, cara. É o que eu penso, pelo menos. Ou coloca o Capasso mais pra direita e tira o Miranda, porque, enfim, perde muita capacidade de criação colocando o Medel mais avançado assim. Ele quase sempre jogou como zagueiro e quando é volante ele entra no meio da zaga, então é quase uma linha de 3 sempre. Então, não entendo a necessidade de 3 zagueiros mais o Medel. É praticamente 4 zagueiros, 2 volantes, 2 laterais mais avançados que aí viram alas. Então, poderia tirar um desses 3, o Léo não, porque é a peça principal, mas tirar ou o Capasso ou o Miranda e deixar o Medel mais atrás. Estreia do Praxedes, gostei, eu acho que vai ser muito importante ainda para o time do Vasco, um cara que vai fazer essa interligação defesa-ataque muito bem, eu gosto dele. O Jair, mediano. Eu acho que o Medel, com o passar do tempo, ainda vai ser muito importante para o Vasco. O Piton, mediano, o Mita, mediano, Figueiredo, mediano. A estreia do Sebastião Ferreira no ataque também não foi bem, perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo, quando era para ele fazer o gol, finalizou para fora, nem acertou o gol. O Peck tem que ser titular desse time. Como é que o Figueiredo jogando mal é titular e o Peck tá no banco? Não faz sentido. O Orelhano também é titular desse time, não faz sentido tirar ele daqui. Enfim, tira o Figueiredo, coloca o Peck, tira um dos 3 zagueiros, coloca o Orelhano e puxa o Medel pra zaga. Acabou. É esse o time do Vasco, pelo que tem hoje. Paulinho entrou e faz um pênalti ridículo, ele levanta o braço assim, né? O Carabarral, que nem eu tô falando há um tempinho, eu tô gostando dele. Eu não gostava, mas na minha visão ele vem melhorando com o passar do tempo. Paulo, não sei quem é Paulo. Talvez seja o Paulo Henrique, que era do Galo, do Juventude, não sei. Enfim, não sei quem é Paulo não. Estatísticas: 12 finalizações do Corinthians sendo 6 no gol, 23 do Vasco sendo 5 no gol. Essa precisão do Vasco tá baixa, gente. Posse de bola: 56 pro Corinthians, 56%, né? 44% pro Vasco. Faltas: 12 do Corinthians sendo 2 para cartão amarelo, 11 do Vasco tendo nenhum cartão. Escanteios: o Corinthians teve 0, o Corinthians não teve nenhum escanteio e o Vasco teve 6.
Enfim. O Corinthians nem se esforçou muito nesse jogo, cara. Parecia que foi tranquilo e venceu com tranquilidade ainda, cara. Esse time do Vasco não consegue dar muito trabalho, cara. Enfim, só pra fechar. Aliás, só pra fechar não. Pra mim, o craque da partida, né? Tem que destacar isso daí. Pra mim, o Roger Guedes. Gostei demais da partida dele. É ele que dá assistência pro Yuri, é ele que faz o gol de pênalti, enfim, muito constante, sempre sendo decisivo para esse time do Corinthians. É craque, joga muito. Para mim, é o melhor da partida. Se você discorda, comente aí embaixo para você qual foi o craque. Só para fechar, Corinthians na 14ª colocação com 19 pontos. É uma campanha que está abaixo. Mas dá pra ver que tem melhora. Dá pra ver que tem melhora. Início do campeonato foi muito ruim. Mas o Luxemburgo tá começando a encaixar esse time aos poucos. E o Vasco na última colocação com 9 pontos. O Vasco precisa melhorar urgentemente, senão já foi de arrasta pra cima. Tem nem como reverter isso daí, porque tá muito mal. Muito mal mesmo. Precisa engatar aí uma sequência de 2, 3 vitórias seguidas para ganhar confiança e aí começar a dar a volta por cima. Porque senão já era. Essa é a verdade. Enfim, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E só mais uma coisinha, tem o nosso canal no Telegram aqui embaixo, o BRG Tips. Quem tá nele viu a nossa aposta a favor do Corinthians. Quando eu tava empatado ainda, ou não, acho que quando já tava 1-0 o Corinthians. Quando já tava 1-0 o Corinthians, a gente entrou no handicap a favor do Corinthians. Ou seja, se a diferença de gols ficasse em 1 gol a favor do Corinthians era reembolso, ficasse em 2 era green para nós. Tomasse um empate ou a virada, a gente perdia. Como ficou a diferença em 2 gols, a gente ganhou a nossa aposta. Quem estivesse no grupo ia ter pegado ela. Então, o link está aqui embaixo. Quem quiser pode entrar, é gratuito. Eu sempre mando áudio explicando o que eu estou pensando sobre cada aposta. Então, quem quiser pode entrar. E é isso. Foi esse o vídeo e falou!